Ah, eu sou o Thiago Magalhães, né? Com 15 anos de idade eu comecei a escrever várias histórias, né? Para aprimorar todas as minhas funções cerebrais, aumentar minha velocidade de entendimento, de processamento de informações, para ter uma leitura dinâmica, né? E aí eu comecei a desenvolver, como posso dizer para você, o meu raciocínio, né? De tal forma e de tal meio, de que eu comecei a entender o que eu era, né? Com 17 anos de idade, eu já tinha elaborado várias teorias, né? Baseadas em todo o aprendizado da minha vida. Uma pessoa me ajudou e tal. Teve muitas coisas positivas que me ajudaram a fazer isso, né? E com 17 anos de idade eu padronizei o cérebro humano, né? Padronizei o pensamento, padronizei a espécie humana, né? E consegui criar um sistema que, como fala, conseguiria explicar todas as coisas que os seres humanos fazem, pensam, acreditam, né? E explicar o exato momento, instante, do porquê que um ser humano faz uma escolha e tal. E não é nada diferente das teorias de qualquer cientista, né? Que simplesmente pega os efeitos seriais ou paralelos de uma função, né? E aí esses eventos ele diz assim, ó, a soma dessas variáveis aqui, ou a multiplicação dessas variáveis, ou a subdivisão dessas variáveis e tal, vai dar nesse resultado. E aí nós temos um padrão específico, ou seja, eu criei uma tese científica sobre o ser humano, sobre a mente humana, sobre todos os fatores que fazem um ser humano tomar uma escolha, né? E aí quando eu realizei essa padronização do ser e do indivíduo, né? Eu criei um divisor de água. A espécie humana de forma primitiva, do que ela é hoje, né? Ou do que ela era, né? Que o ser humano nunca vai mudar, né? E como alinhar a espécie humana na perfeição. Porém, a partir do momento que se criasse seres humanos perfeitos, esses seres humanos seriam intolerantes. Eu conheço uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que essa pessoa hoje ela está se comportando muito querendo fazer tudo certo, porque ela é uma pessoa que tem uma personalidade feminina, né? E ela precisa fazer tudo muito certo, porque ela se sentiu que ela perdeu a linha de raciocínio dela, né? E aí ela fez escolhas baseadas nas emoções, naquilo que ela acreditava. Isso ela se sentiu muito culpada e muito errada. E aí ela tá na tristeza falando assim, não, mas eu vou tentar fazer isso daqui pra eu voltar a ser uma pessoa organizada, isso, aquilo, não sei o que. Ela tá tentando cobrir uma falha pelo comportamento que ela tem, e o comportamento que ela tem não consegue responder à causa que faz a falha dela, né? Ou seja, os seres humanos eles são incompletos, eles vivem de forma incompleta, eles pensam de forma incompleta, né? O ser humano é simplesmente um resultado inerente à situação estabelecida, ao propósito que se estabelece pela soma das variáveis adjacentes, né? Determinando o resultado lógico, né? Porém, voltando à questão daqui da minha tese, se eu criasse uma humanidade perfeita, né? Eu me pergunto, para se estabelecer uma sociedade perfeita, além de regras, além de organização, além de estruturação, além de, como fala, aprendizagem, além de todos os campos sociais e evidenciais, né? Isso geraria como posso dizer para você aqui? Isso daqui geraria um problema muito grande, né? Porque vem a questão, eu tenho um sistema perfeito, eu tenho uma aprendizagem perfeita, eu tenho um alinhamento perfeito, tudo é perfeito, e o ser humano continua errando. Por que ele erra? Porque ele tem essa singularidade, e aí a gente conseguiu mapear todas as funções cerebrais dos neurônios. Nós podemos manipular essas funções para a pessoa ter já nascer com informações pré-estabelecidas de aprendizagem. E aí ele só vai tomar atitudes para ter a reação correta em relação ao problema, né? Mas o ser humano ele tem um mecanismo que faz ele ter uma
ele consegue assimilar, entender o problema e lidar com o problema, né? Mas é simples o sistema, é simplesmente você levar em consideração, né, passo a passo de cada questão. E aí nessa argumentação a sua mente vai em vários campos. Opa, tudo bem? A sua mente ela vai em vários campos informativos, né? E aí, aí vem a questão. Essa pessoa que não se encaixa no padrão, ela não deveria mais ficar na sociedade. E determinados tipos de pessoas deveriam ser retiradas imediatamente. E até seu código genético ser apagado, né, daquele indivíduo, né, se fosse estabelecido esse campo de perfeição. Porém, a gente não estaria de forma ociosa ocupando a Terra, né? A gente não estaria voltada simplesmente a realizar as fisiologias necessárias para a gente sobreviver, a infelicidade de comer, a infelicidade de dormir, a infelicidade de se divertir, diversão, risada. Essas coisas são coisas que não fazem sentido aos seres humanos. Isso é uma coisa introduzida pelos pais para a criança ela ter uma reação no mundo à volta dela, né? E as minhas teses, né, elas trariam a perfeição na humanidade, na espécie humana. Porém, existe um problema gigantesco na minha tese. Mas essa daqui é uma das questões sobre a minha tese. Então vamos lá, eu vou explicar as minhas teses. Eu vou tentar explicar para vocês sobre as minhas teses. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu vou fazer isso toda semana, vou fazer como se fosse uma religião aqui. Então, falou para vocês.